Olá, professores, sejam bem-vindos ao último módulo, né, do curso de aprendizagem metaverso, fornecido pela Ida Metaverse. E nós vamos hoje trabalhar, né, na verdade, explorar as interfaces e modulação no metaverso. E aí nós contamos, né, com a participação do João e da Flávia, que vão nos guiar por essa exploração. Então, sejam todos bem-vindos e lembrem-se de assistirem às aulas e preencherem o formulário. Lembrando que nós já estamos no nosso último módulo de formação. João e Flávia, é com vocês. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agora, chegando aí na reta final do nosso curso, né? O último módulo, hoje é a nossa penúltima aula. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais, né, sobre metaverso, vai entrar um pouco mais a fundo nessas tecnologias e espero que vocês aproveitem, né? Reforçando o que a Alana disse, lembrem de assistir as aulas, de fazer o questionário, tá tudo lá no Classroom e a gente tá disponível para tirar as dúvidas, tá bom? Então, pode seguir, Flávia. Boa noite, pessoal. Então, como o João e a Alana já falaram, a gente vai encerrar esse tópico, né, assim, esse módulo, na verdade, e a gente achou interessante trazer sobre o futuro do metaverso. A gente já fez uma geral do que ele é agora, de como ele funciona, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está aguardando o metaverso num futuro talvez não tão distante. Com o avanço dessas tecnologias imersivas, a gente tem presenciado uma evolução muito rápida, né, uma expansão muito rápida dessas tecnologias que estão ligadas ao metaverso, tanto em termos de usuários, de conteúdo e até de plataformas. Então, ele está se tornando cada vez mais um espaço mais diversificado, onde as pessoas de todo o mundo elas conseguem se conectar e interagir para criar essas experiências que a gente vem citando. E uma das principais áreas de expansão é o número de usuários que estão aderindo a essas tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada e de realidade imersiva no geral. Então, à medida que essas tecnologias elas vêm se tornando mais acessíveis, mais disponíveis para as pessoas estão conseguindo explorar o metaverso para atividades tanto de jogos, entretenimento, mas também para socialização, para trabalho. E isso vai criando uma comunidade de usuários diversificada e que vai contribuindo também com essas próprias, com as próprias experiências dos usuários, vai contribuindo para esse avanço do metaverso para o futuro e essa perspectiva de ter um avanço muito grande. Então, além disso, a diversificação do conteúdo no metaverso é muito grande. Então, como a gente já falou, acho que até na primeira aula, não é uma coisa que está mais ligada só a jogos e entretenimento, mas também educação, trabalho, arte, enfim. Essas plataformas elas têm surgido para atender essa variedade de interesses, de necessidades e, oferecem várias experiências imersivas, desde essas de laboratórios que a gente citou na última aula, até espaços virtuais onde as pessoas podem trabalhar. Não sei se alguém conhece, mas existem já escritórios virtuais e que as pessoas que às vezes trabalham de home office entram para trabalhar em home office, mas trabalham ali simultaneamente com outros colegas. Tem um que chama Gather, que você é um bonequinho e você fica ali colaborando nos projetos com sua equipe de trabalho. Enfim, essas plataformas elas estão se expandindo para além dessa coisa tradicional de jogo, de entretenimento, e elas estão se integrando cada vez mais ao nosso cotidiano. Então, a gente está vendo essa introdução de aplicativos de realidade aumentada, como o Instagram, transformando o ambiente físico, transformando o rosto das pessoas, e permitindo que as pessoas tenham essa experiência com essas interações virtuais em contextos até do mundo real dela ali. E essa é a ideia do futuro, né, desse avanço dessas tecnologias. E com esse avanço, a gente tem uma evolução muito grande nas tecnologias relacionadas ao metaverso e que impulsiona essa experiência virtual a outros níveis. Então, começou com esses jogos e agora a gente está explorando muito mais outras coisas e transformando a realidade digital das pessoas. Então, agora a gente tem mais realismo visual, tem mais imersão. Uma das áreas que eu acho que são mais notáveis assim de avanço é o aprimoramento desse realismo visual e da imersão do usuário dentro dessas tecnologias de realidade virtual e de realidade aumentada. Então, a gente tem melhorado muito os gráficos, né, em alta resolução. Antigamente era uma coisa muito 2D, ou então até muito cartoon, e agora a gente tem uma renderização em tempo real,
que utiliza técnicas avançadas, tanto de iluminação, ray tracing, ray tracing, a gente consegue ter ideia de profundidade do ambiente, tudo isso enquanto você movimenta seu celular, a câmera do seu celular, e ele vai captando cada pixel e calculando isso em tempo real para você. Então, a gente está cada vez mais perto dessa sensação real de presença ali nesse ambiente virtual. Além disso, um dos avanços tecnológicos também é a inteligência artificial e os NPCs, né, avançados, que a inteligência artificial ela está muito ligada ao metaverso e ela está desempenhando um papel muito importante na criação dessas, a gente chama de inteligência artificial mesmo, mas esses personagens, né, como a própria Alexa, por exemplo, que a gente consegue conversar, a gente consegue pedir coisa, e a ideia é que isso se aproxime cada vez mais de uma pessoa mesmo, com quem você vai conseguir pedir coisa e não fique aquela coisa parecendo mesmo que você está falando com um robô, que ela não te entenda, e você tem que ficar repetindo pausadamente. Então, esses NPCs, a gente chama de NPCs, que são geralmente personagens não jogáveis, que ficam compondo o ambiente de um jogo, por exemplo, e que estão ali para trazer mais realidade, né? Para você não estar num jogo, estar numa rua ou num mundo aberto e estar vazio. Mas isso não se aplica só a jogos, como eu falei, isso vai estar ligado a esse personagem que você vai conseguir interagir com eles, às vezes para obter alguma informação, para pedir, solicitar alguma coisa, enfim. Além disso, os avanços, eles também têm muita personalização, que foi uma coisa que a gente bateu bastante também nas últimas aulas, porque quanto mais essas tecnologias estão avançando, a gente está vendo uma crescente personalização das experiências. Então, desde sistemas que a gente consegue, às vezes, fazer um reconhecimento de um gesto, de voz, até as interfaces cérebro-máquina, que o João Paulo vai falar um pouco mais para frente. Então, os usuários, eles têm mais maneiras de interagir com esse ambiente virtual e de personalizar a experiência de acordo com as preferências individuais dele. Além disso, a gente também pode falar de mundos persistentes, que dão a sensação de continuidade. Então, às vezes, você entra num espaço aberto e você tem lá salvo o progresso daquele mundo, você consegue colaborar com outras pessoas simultaneamente, e aquilo fica salvo tanto para você quanto para outras pessoas. Então, essa ideia de servidores, de redes, tudo isso também permite essa criação de mais interatividade, de mais realidade e cria uma sensação de continuidade, né, na comunidade mesmo que você está construindo dentro desse mundo virtual. Um dos pontos também muito importantes, que é de acessibilidade e inclusão, eu já falei outras vezes, mas essas tecnologias que estão emergentes agora e que vão surgindo, a ideia delas é tornar o metaverso cada vez mais acessível e mais inclusivo para uma variedade de usuários. Então, pessoas com deficiência física ou cognitiva, a gente pode utilizar controles que são adaptativos para aquela situação específica, até interfaces de usuários que vão ser personalizáveis. A gente pode usar eye tracking, por exemplo, para uma pessoa que não tem movimento. Enfim, a ideia é que essas tecnologias avancem para garantir que todas as pessoas consigam ter a oportunidade de participar e de contribuir para o metaverso como um todo. Então, esses avanços, eles estão impulsionando o metaverso cada vez mais para um futuro, e que a ideia é expandir mais e romper essas barreiras que a gente ainda tem do mundo digital com o mundo real e criar essa experiência como uma terceira camada mesmo, desenvolver uma terceira camada onde a gente consiga agregar as coisas virtuais com o nosso mundo real. Dentro disso, pensando nisso, a gente tem essa ideia da integração com a vida cotidiana. Então, com esse avanço, a gente tem presenciado cada vez mais o metaverso no nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. Uma das maneiras mais visíveis que a gente percebe essa integração, para mim, pelo menos, é o Instagram. Então, hoje em dia, a gente abre o Instagram quase todo dia, a maioria das pessoas, e o tempo todo você está vendo ali elementos virtuais que estão sobrepostos ao mundo real, mesmo que seja uma maquiagem, um filtro de cor, aquilo está sobreposto a uma foto real. E até outros tipos de filtro, né? Como a gente já falou, de 3D, enfim, são experiências imersivas, interativas, que já fazem parte do nosso dia a dia, já estão fazendo esse laço com o nosso ambiente físico, e que a gente não se toca mais, assim, de que isso é o metaverso também. Então, por exemplo, se a gente utiliza o aplicativo de realidade aumentada no Google Maps, por exemplo, já tem alguns que você consegue ver na rua, assim, a seta, mostrando para você o caminho.
Isso também é realidade aumentada. Tem alguns de tradução, que você consegue apontar para uma foto, tem escritas em outra língua e ele traduz para você. Então, são várias coisas que a gente já está utilizando, mas eu acho que o Instagram é a que a gente mais conhece, assim, mais usa, e que já estão contribuindo para que o metaverso faça parte do nosso dia a dia, e não seja apenas um ambiente onde a gente vai, agora eu vou entrar no metaverso, e aí você vai sentar para entrar lá. Então, a ideia é se aproximar no futuro, onde isso vai ser normal, vai ser uma extensão natural do nosso ambiente físico. E aí isso vai trazer com ele várias outras formas de explorar, de criar e de se conectar, tanto com o mundo ao nosso redor, quanto as pessoas que estão distantes. Outro ponto muito interessante do metaverso, do futuro do metaverso, é a ideia da colaboração e da criatividade, que é uma coisa também que a gente já citou, mas que, quando se pensa no futuro dele, eu acho que é um dos pontos mais fortes, porque a gente tem essa crescente dessa integração na área do trabalho, na educação, então a gente consegue unir em plataformas de colaboração virtual, em ambiente de trabalho remoto, enfim, equipes globais, e elas podem se reunir e colaborar em um projeto só de uma forma totalmente virtual e imersiva. E isso não só para trabalho, mas para palestras, para eventos, às vezes um evento que a gente nem ficaria sabendo que existiria se ele for realizado dentro do metaverso, mesmo sendo em outro local do mundo, a ideia é que todo mundo consiga assistir, com um custo muito mais baixo. Não precisa me deslocar para outro país, por exemplo, para assistir, para participar, para fazer perguntas nesse evento, por exemplo. Então, a gente tem esses ambientes tanto colaborativos, tanto para coisa de trabalho, para educação, quanto para eventos no geral, mesmo que seja um evento acadêmico, vamos dizer assim. E, claro que com isso a gente também tem o fator... acho que eu levantou a mão. Eu. Posso falar? Pode. Não, só para agregar, né, que se não fosse também essa questão de colaboração, desse tipo de ambiente que possibilita esse tipo de tecnologia, a gente também não estaria aqui, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma metalinguagem, assim, na minha visão, né? A gente usa a internet e a tecnologia para falar do próprio metaverso. Então, a gente usa ferramentas de metaverso para falar do metaverso. E é isso que a gente faz hoje e está cada vez mais comum, né? A gente está sempre utilizando tecnologias que conectam pessoas que estão distantes, cada uma em sua cidade ou em seu estado, seu país, e contribuindo cada vez mais para que outras pessoas se integrem de outras formas. É isso mesmo. São coisas que a gente às vezes não associa com o metaverso, porque já está tão presente, né? Tipo, essa reunião aqui com o webcam. A gente já faz isso tantas vezes, tanto tempo, que às vezes a gente não pensa mais que é por causa disso, por causa desses avanços. E aí, pensando nesses avanços e tudo que o metaverso já tem e que ele busca ainda, a gente tem muitos desafios éticos, muitos desafios sociais, muitos desafios em relação à privacidade do usuário, enfim. Então, à medida que ele tem se tornado uma parte da nossa vida, vão surgindo esses desafios que eles são barreiras que eles precisam ser enfrentados e resolvidos para que a gente consiga atingir esse futuro que a gente imagina do metaverso. Um dos principais desafios, na minha opinião, é a garantir a privacidade e a segurança dos dados do usuário. Porque a gente sabe que, mesmo que a gente tenha uma segurança, a gente tem senhas, a gente tem aplicativos de autenticação, a gente tem várias maneiras, mas, por exemplo, muita gente ainda recebe um e-mail e clica no e-mail, mesmo sabendo que já existem inúmeros e-mails de golpe. Isso é um exemplo simples. E aí ele vai e consegue pegar seus dados. Então, com muita coisa nova, essa coleta massiva de informação pessoal, de comportamento no ambiente virtual, tudo isso é essencial para estabelecer regras e práticas de segurança que sejam realmente robustas, né, assim, para proteger a privacidade dos usuários e conseguir prevenir, né, esse uso indevido de dados, de imagem, enfim. Um desafio também importante é em relação à desigualdade digital, né, porque o metaverso, ele corre o risco de agravar essa desigualdade digital, porque ele cria muitas diferenças no acesso, na participação entre diferentes grupos socioeconômicos. Então, é muito importante garantir que esse acesso do metaverso, eles tenham um parâmetro de equidade, assim, ele consiga realmente ser inclusivo, ele consiga realmente fornecer oportunidade para todo mundo participar e conseguir se beneficiar dessas experiências, independente de
de origem, de status socioeconômico, enfim. É um desafio também que ainda precisa ser pensado como isso vai chegar, né, em todas as pessoas. Temos também a questão de representação e diversidade. Então, quando se trata de criação e apresentação de uma imagem sua, de um avatar seu, uma identidade virtual, a gente precisa pensar que a gente não pode fazer um boneco, 10 bonecos, que seja. As pessoas são muito diferentes em vários aspectos, então isso tem que ser pensado para promover a diversidade, ter uma inclusão dessa ideia no design, no desenvolvimento do metaverso, garantindo que todas as pessoas, todas as identidades sejam respeitadas e sejam representadas de maneira muito justa e precisa ali dentro. E um tópico importante também, quase que eu esqueci dele, é em relação aos impactos da saúde mental. Então, o uso excessivo de tecnologia, a gente sabe que ele é muito bom, mas também ele é muito ruim, quando a gente fica utilizando tecnologias novas por muito tempo ou de uma maneira errada. Então, isso pode ter impacto negativo. Por exemplo, muita gente, quando fica rodando o feed do TikTok, você sai dali e sua cabeça está acelerada. Eu vou ouvir áudio no 2 e ainda acho devagar, e ainda boto outro vídeo junto, escutando outro áudio. Enfim, gera muita ansiedade. Então, é importante pensar nisso também, num uso que seja equilibrado com o nosso dia a dia e que forneça também recursos e apoios para garantir que os usuários consigam aproveitar os benefícios sem comprometer a saúde mental, sem comprometer o bem-estar deles. E para isso a gente precisa estabelecer essas regras, precisa estabelecer regulamentação, e tudo isso precisa ser pensado, né, de maneira jurídica, né, as normas jurídicas, a legislação, enfim. É realmente um processo muito grande, tem muita coisa a ser pensada. E aí, a gente também trouxe um pouquinho da neuroengenharia e do metaverso, porque a gente não tem como falar do futuro do metaverso sem falar de neuroengenharia. Eu não sei se todo mundo sabe o que é neuroengenharia, mas basicamente ela é uma disciplina que ela une a neurociência, a engenharia e a ciência da computação. Então, a ideia da neuroengenharia, ela busca entender e manipular os sistemas neurais para criar interfaces, por exemplo, entre o cérebro e os dispositivos tecnológicos, que são as interfaces que o João Paulo vai falar um pouco sobre. Então, elas são conhecidas como interface cérebro-máquina. E elas permitem essa comunicação ou controle, né, desses dispositivos utilizando os nossos sinais neurais. Então, a integração da neuroengenharia com o metaverso, ela vai representar uma evolução muito grande nesse campo de realidade virtual, de realidade aumentada, porque ela tem esse papel de criar experiências que sejam mais imersivas, mais interativas e permitir uma interação muito mais natural, muito mais intuitiva com esse ambiente virtual. Então, por meio dessas interfaces cérebro-máquina, por exemplo, os usuários vão poder controlar objetos virtuais ou navegar naquele ambiente, experimentar sensações e emoções imersivas dentro desse ambiente. E aí isso vai abrir um leque de possibilidades para criar essas experiências que sejam também mais personalizadas, mais adaptativas para cada usuário, que vão responder diretamente às intenções e aqueles padrões do usuário. Além disso, a neuroengenharia, ela tem um ponto muito forte nessa ideia de controle de avatares. Então, uma das aplicações que, para mim, pelo menos, são mais impressionantes da neuroengenharia, dentro dessa ideia de metaverso, é você ter capacidade de controlar os avatares por meio dessas interfaces, traduzindo, né, os sinais neuronais em comandos e os usuários podendo direcionar esses movimentos ou as ações dos avatares de uma maneira intuitiva. Então, você consegue andar com o seu personagem, por exemplo, utilizando os seus sinais. Claro que isso ainda está não está tão avançado quanto a gente gostaria, não é uma coisa que todo mundo já consegue fazer, porque precisa de muitas coisas. Mas é a ideia que isso se torne, no futuro, muito mais dentro da realidade, muito mais possível, né, mais perto do que for palpável para a gente, e aí isso vai trazer muito mais realismo, também para as nossas experiências sensoriais dentro do metaverso. Então, a gente vai conseguir ter uma interação com objetos virtuais, por exemplo, você vai mergulhar na água, você vai conseguir sentir aquilo, você vai pegar, vai ter o peso daquele objeto. Tudo isso são coisas que agora elas ainda estão sendo estudadas, sendo testadas, mas à medida que isso vai avançando, essa interação
ela vai permitir a gente moldar esse ambiente do jeito que a gente quiser. Então, através dessas experiências sensoriais mais imersivas, as interações vão ganhar mais vida, vai ter realmente vários estímulos, né, como a gente tem no ambiente físico real. Então, nesse contexto, a neuroengenharia ela é fundamental para esse futuro do metaverso, porque ela vai permitir que os usuários não apenas eles consigam ver ou, no máximo, manipular algum objeto virtual, mas também experimentar as sensações, que são as sensações táteis, as visuais, enfim, auditivas, tudo que está associado àquela manipulação, àquela interação que ele está fazendo. Dentro disso, a gente também vai poder adaptar muito mais as experiências para aquele determinado usuário, até em terapias mesmo, por exemplo. Então, a gente tendo um sinal, tendo aquilo manipulado, a gente consegue adaptar tanto os ambientes quanto o que a gente pode fazer com o cérebro da pessoa. Mas essa parte eu vou deixar mais para frente para o João falar. Para terapia também é um fator muito importante. Então, com essa personalização do ambiente virtual, a gente consegue ter uma ideia mais inclusiva para a terapia, que não vai ser apenas aquela dimensão física, mas a gente vai conseguir fazer uma abordagem também emocional, mental. Então, a gente pode utilizar músicas, cores, texturas, e tudo isso vai ser ajustado de acordo com as preferências e necessidades de cada um, para criar esse ambiente que seja motivador de fato e que favoreça o processo de recuperação. E tudo isso, claro, vai aumentar o engajamento, vai aumentar a motivação, enfim. Então, à medida que a gente está explorando essas possibilidades do metaverso, da neuroengenharia, e essas aplicações que são, agora, quando a gente pensa, são muito inovadoras, mas que vai se tornar uma coisa comum, desde essas interações até as experiências sensoriais, a gente consegue pensar que a gente está passando por uma revolução, assim, na forma como a gente interage e como que a gente se envolve com o mundo digital e virtual. Então, a fusão da neuroengenharia com o metaverso, ela vai justamente ampliar mais as possibilidades, vai proporcionar uma experiência mais intuitiva, mais imersiva e mais personalizada para os usuários. Então, a gente vai conseguir manipular os avatares com pensamento, né? Não gosto de falar assim, mas só para entender. Então, até criar esses ambientes que vão se adaptando dinamicamente, às vezes, aos padrões neuronais individuais daquela pessoa. Então, a neuroengenharia, ela está justamente desempenhando esse papel que vai ser fundamental para a transformação e que vai ser realmente, acho que uma virada de chave assim, para o metaverso, para trazer essas outras coisas que ainda estão faltando para a gente chegar mais perto da realidade e conseguir fazer essa integração dele com o nosso ambiente físico. E aí, diante de tudo isso que Flávia falou, né, de todas essas tecnologias, da utilização de toda essa ciência que foi produzida, é importante que a gente também traga como o metaverso ele vai fazer essa interface, ou seja, essa comunicação, essa integração com nós enquanto sociedade, enquanto homens, por assim dizer. Então, inicialmente, é importante a gente conceituar o que seria uma interface homem-máquina. Interface, na verdade, nada mais é do que um mecanismo de comunicação. Então, quando a gente fala uma interface homem-máquina, eu estou falando de algo, né, um mecanismo ou um artifício em que eu consigo me comunicar com uma máquina, né, que pode ser um computador, pode ser um dispositivo, né, um celular, um tablet. Então, são diversas formas de interagir com o meio. Então, em geral, as interfaces, elas seguem uma certa, como é que eu posso dizer, sequência, né? Então, eu tenho um painel, ou seja, um estímulo que muitas vezes é visual. Esse estímulo, ele vai produzir alguma reação no usuário que vai interagir com ele e provocar uma resposta, né? É como se fosse uma mimetização do nosso cérebro. Só que essas interfaces homens-máquina, elas existem há muitos anos, né? Desde o início lá da eletrônica, quando a gente tinha, por exemplo, máquinas de escrever, já é uma certa forma de interface homem-máquina. Outros tipos de equipamentos mais rudimentares, tudo isso não deixa de ser uma interface homem-máquina. Mas como que essa tecnologia veio ganhando tanta popularização nos últimos anos, né? Diante desse boom tecnológico que a gente vem passando e da crescente chegada de novos dispositivos eletrônicos, por exemplo, tudo isso fez com que a gente interagisse com máquinas de formas diferentes. E diante disso, a gente consegue, por exemplo, classificar as tecnologias de interface homem-máquina em 5 tipos.
E quando eu for falando, à medida que eu for falando dessas tecnologias, a gente vai perceber como a interface homem-máquina ela está presente e como ela não deixa de estar presente no metaverso. Porque a interação homem-metaverso nada mais é do que o somatório de todas as tecnologias de interface homem-máquina. E aí a gente pode, obviamente, lançar mão de algumas tecnologias e outras não. Eu posso utilizar uma tecnologia ótica com uma tecnologia tátil e não fazer uso da tecnologia de movimento, por exemplo. E por aí vai. O metaverso, como a gente falou na primeira aula que vocês devem ter assistido, nada mais é do que a soma de diversas tecnologias que vão contribuir para que eu consiga interagir com esse mundo computacionalmente construído, mas tendo reflexos na vida real, certo? E aí agora eu vou detalhar um pouco mais sobre cada uma dessas tecnologias. Então pode passar, Flávia. Primeira tecnologia que eu vou falar para vocês é a tecnologia ótica. Bom, essa tecnologia ótica, como o próprio nome já sugere, né, ela traz uma conceituação de luz, de reconhecimento. Então, a tecnologia ótica, ela é uma tecnologia que faz uso de câmeras, sensores infravermelhos, para fazer detecção de bordas e estruturas e principalmente de rostos. Então, hoje, algo que até um tempo atrás a gente ainda tinha um certo receio de utilizar tecnologias onde havia uma grande exposição do nosso rosto, né? Antigamente a gente tinha muito medo até de se expor assim na internet, cobrir câmeras, não postar onde você está, onde você estuda, e hoje as coisas mudaram um pouco. E esse avanço da tecnologia ótica acompanha um pouco essa questão da exposição. Então, os componentes da tecnologia ótica são justamente essas câmeras e essas ferramentas que fazem uso de reconhecimento facial, por exemplo. Então, hoje, todo mundo tem um celular que tem um reconhecimento facial, ou dentro de estabelecimentos, né, existe muita questão de segurança por reconhecimento facial, para liberar portas e portões. Então, tecnologias óticas, elas fazem o reconhecimento não só de rosto humano, né, mas eles podem fazer reconhecimento também de objetos e estruturas, e nada mais é do que uma interface que vai fazer uso de um dispositivo de coleta, que seria uma câmera, um infravermelho, ela coleta interagindo com o usuário e emite uma resposta para o computador. E esse computador vai estar ligado a um outro dispositivo, que pode ser uma porta, um portão, ou a placa-mãe do celular, que isso vai gerar uma resposta, no caso de liberar a tela do meu celular, ou liberar a minha entrada em um determinado local. Então, dentro das interfaces homem-máquina, a gente utiliza bastante, quando a gente trata de reabilitação, essa tecnologia ótica, principalmente em estudos de pessoas que, porventura, não possuam movimentação de membros, e elas acabam tendo que utilizar, muitas vezes, a movimentação ocular para fazer algum tipo de comunicação. Então, essas tecnologias óticas, elas vêm crescendo, assim, nas últimas décadas, cientificamente falando mesmo, existe uma tendência de utilização desse tipo de comunicação tecnológica, juntamente com outro tipo de tecnologia que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, como eu falei mais uma vez, né, as tecnologias elas vão se juntando e vão conversando para produzir respostas. E a gente utiliza essa junção de tecnologias dentro de um ambiente computacionalmente construído. Então, assim a gente teria essa integração de interface homem-metaverso. Pode passar, Flávio. A próxima tecnologia do metaverso, que eu vou começar aqui com vocês, é a tecnologia acústica. A acústica vem de som, né? Então, a gente tem a utilização de dispositivos que fazem o nosso reconhecimento facial, reconhecimento vocal. E não só isso, mas que são capazes de responder a comandos vocais humanos. Então, de exemplo, né, a gente tem as assistentes virtuais, a gente tem dispositivos como a Alexa, que estão bem populares hoje, e eles fazem uso desse tipo de interface. E a gente, como às vezes, um dispositivo que está presente ali no nosso dia a dia, a gente não acha que isso seja uma interface homem-máquina. A gente sempre pensa que uma interface homem-máquina é um dispositivo que eu vou colocar aqui no meu scalp e vai ler o meu pensamento e vai movimentar uma máquina, né? Aquela ideia bem rudimentar ainda, embora a gente ainda esteja engatinhando nesse aspecto, hoje a gente já não conceitua esse tipo de tecnologia dessa forma. Então, a tecnologia acústica, voltando à fala dela, ela é a tecnologia que vai utilizar principalmente dispositivos de captação de áudio para reconhecer, por meio de algoritmos, né, de inteligência artificial também, para fazer o reconhecimento por meio de algoritmo e, assim, emitir uma resposta, seja de uma assistência virtual ou seja da coleta de uma informação. Então,
Essas tecnologias, elas também são bastante utilizadas do ponto de vista de reabilitação e de educação. De reabilitação não é tanto usado, mas de educação a gente já tem um uso razoável, por assim dizer, porque hoje a gente tem transcrições não, né? Audiodescrições de aulas, por exemplo, que são ferramentas que os alunos utilizam, então já ajuda. A gente também tem a própria descrição do áudio, que é algo que também contribui e até pode ser utilizado como uma ferramenta de acessibilidade no contexto de pessoas com deficiência, onde a gente consegue transcrever áudio, áudio de pessoas, né? E assim a gente tem a leitura desse material. Então, aquelas pessoas que, porventura, não conseguiram estar presentes na aula ou que tem algum tipo de dificuldade auditiva, isso já contribui também para o aprendizado. Então, toda essa tecnologia que eu falei aqui, de captação de voz e reprodução de algum tipo de resposta, também é interface homem-máquina. Vale salientar que essa tecnologia tem esse viés ético, que já foi falado aqui algumas vezes no curso, que é a questão da privacidade em relação aos sons, né? Então, a gente tem dispositivos que ficam na nossa casa e que são microfones abertos a todo momento. Então, até um tempo atrás, houve uma certa polêmica em relação a isso, eu não lembro qual foi a empresa, mas que eles até assumiram que eles sim coletavam dados dos usuários enquanto esses dispositivos, né, Alexa, por exemplo, estavam em stand-by dentro de casa. Então, existe essa questão, obviamente, da tecnologia, que merece ser discutida, a gente já bateu nessa tecla, mas sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de relembrar. Pode passar, Fábio. Outra tecnologia, essa é bem popular e a gente utiliza há muitos anos, que é a tecnologia tátil, né? São dispositivos, basicamente, que a gente tem a possibilidade de interagir diretamente com eles. Então, os teclados e mouses são essas tecnologias mais comuns, mas a gente também tem outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, as canetas que a gente utiliza hoje para escrever em tablet, né, até em celular. Outros dispositivos táteis que a gente utiliza são controladores de videogame, por exemplo. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente perceber, parar para pensar, é que no início, né, dessas tecnologias táteis, tudo era muito analógico, né? Tudo utilizava muito fio. E a tendência dessas tecnologias, vocês podem observar desde a primeira tecnologia que eu falei, das câmeras, né, até essa questão da captação de áudio. Cada vez mais a gente vai removendo os fios e dando espaço à comunicação sem fio, né, seja Bluetooth, seja Wi-Fi. E essa é uma tendência do metaverso, é a utilização de redes de comunicação invisíveis, né? Estamos todos aqui numa sala virtual por meio de um sistema que nos integra e que a gente não vê ele. A gente sabe que ele existe, a gente consegue fazer uso dele, mas eu não consigo enxergá-lo propriamente dito. Então, nessa tecnologia tátil, vale a pena a gente chamar atenção para isso, que hoje a gente utiliza bastante, né, esses hardwares que vão fazer coleta de informações nossas, como, por exemplo, né, informações de digitação, informações de toque, né, de movimentação de objetos dentro de computadores, por exemplo, e utilizando essas tecnologias que muitas vezes têm fio, né, embora não seja uma regra, mas hoje é algo que a gente já vem reduzindo, né? Pode passar, Fábio. Uma outra tecnologia bastante interessante que vem sendo explorada principalmente no ramo da fisioterapia, educação física e também no ramo cinematográfico é a tecnologia do movimento. O que é que são as tecnologias de movimento? Essa é uma tecnologia que ela é um pouco mais recente, principalmente porque a gente quanto sociedade conseguiu desenvolver instrumentos para coleta de informações a respeito do nosso movimento. Como assim? Hoje a gente tem sensores que conseguem coletar as nossas velocidades de movimento, seja um movimento de um membro superior, um movimento de um membro inferior. Eu também consigo coletar informações a respeito da minha geolocalização, então o meu movimento espacial quanto indivíduo, mas o meu movimento também geográfico. Isso é bastante interessante. Mas essas tecnologias de movimento, elas vão focar principalmente em coletar informações a respeito da movimentação que nós somos capazes de realizar. Então, eu posso fazer movimentação em relação aos meus dedos. Então, eu posso colocar uma série de sensores na minha mão e aí eu posso criar um dispositivo vestível
que é algo também que a gente vai falar, vai abordar um pouco mais na frente, é a utilização de dispositivos vestíveis para coleta de movimento. E aí esse movimento eu posso fazer, por meio dessa interface, uma integração com algoritmos, e a partir do momento que ele reconhecer esse movimento, por exemplo, eu posso fazer com que uma máquina dê algum tipo de resposta. Então eu posso ter aqui uma prótese, né, uma prótese metálica, por exemplo, uma prótese que eu imprimi na impressora 3D, e eu posso ter sensores aqui no meu antebraço. E na hora que eu faço esse movimento, por exemplo, de flexão e extensão da minha articulação, eu posso enviar essa mensagem para a minha prótese e ela pode fazer um movimento por mim. Então, esse tipo de tecnologia que coleta informações a respeito do movimento é bastante importante na área de reabilitação, seja no treinamento de imagética motora ou num treinamento realmente de potencialidade física, é bastante interessante. E eu trouxe aqui, né, uma ilustração não, né, uma imagem real, mas para ilustrar isso. Essa tecnologia, depois de extrapolar os laboratórios científicos, né, ela vem sendo empregada dentro do contexto de entretenimento. Então, a gente tem um grande exemplo, como a filmagem do filme Avatar, que faz a utilização de diversos sensores de movimento. E esses sensores de movimento, essas tecnologias de interface homem-máquina de movimento, em sua maioria são wireless, né, sem fio, elas não estão restritas somente ao corpo. Elas estão também, elas incluem também sensores de movimento facial, que é bastante interessante, uma vez que a gente tem uma animação, né, um avatar, no sentido de um personagem, que vai agregar movimentações e gestuais de um ator real, humano. Né? Então, eu consigo transpor essas características para uma animação através da coleta de informações por meio de sensores que são distribuídos na face do indivíduo. Obviamente que toda essa movimentação e essa estruturação desse tipo de movimento passa por uma série de filtros analíticos e digitais, para que assim eu consiga coletar essa informação sem ruído e eu consiga reproduzi-la dentro de um ambiente virtual, seja ele um filme ou seja ele o próprio metaverso. Pode passar, Flávio. E aí, a última tecnologia, dentro das elencadas, dentro das interfaces homem-máquina, a gente tem a tecnologia biônica. Né? Esse nome eu acho ele até um pouco ultrapassado, por assim dizer, né? A gente tinha muito esse conceito de biônico, algo futurista, algo inacessível, e eu acho que essa tecnologia, pelo contrário, ela deveria ser uma tecnologia mais inclusiva e mais difundida. Porém, ela ainda carece, né, um pouco de popularização devido aos seus altos custos. Mas o que é a tecnologia biônica? Tecnologia biônica nada mais é do que a coleta de sinais biológicos como meio de input sensorial para algum tipo de algoritmo, ou seja, para uma interface. Como assim? Então, eu consigo coletar uma informação que está aqui passando pelo meu córtex cerebral, eu consigo perceber algum potencial evocado no meu córtex ou alguma fibrilação muscular, e esse disparo neuronal, né, essa descarga, ela é capaz de ser captada por eletrodos, e esses eletrodos vão passar essa informação, vão ser filtrados por meio de algoritmos, e assim eu consigo elaborar uma resposta. Essa resposta pode ser numa prótese, pode ser num jogo, pode ser uma resposta numa tela de um computador, enfim, ela é diversa. Uma coisa que vale a pena frisar é que os algoritmos de detecção e de filtragem desse tipo de tecnologia, eles estão em pleno desenvolvimento. Então, não é algo tão trivial e simples quanto algumas pessoas acham de se executar tarefas como essa. E vale também a gente dizer que isso não se trata de leitura de pensamento. Né? Essas tecnologias biônicas, elas vão extrair dados biológicos do nosso corpo humano. Porém, elas vão extrair dados biológicos do nosso corpo humano em contato direto com a nossa pele, né? Seja a pele da cabeça ou a pele de outro membro, se eu quero coletar uma informação muscular, por exemplo. Então, é importante a gente pensar nisso, porque através da utilização desses sinais, eu posso ter uma boa ideia a respeito da saúde do indivíduo, mas também a respeito de como é o funcionamento neurofisiológico, né, desse indivíduo.
E esse tipo de tecnologia está sendo empregada também na área da educação. Isso é uma coisa que vale a pena a gente frisar aqui em se tratando de uma plateia de professores, né? Por quê? Então, existem estudos, inclusive na minha universidade isso já aconteceu, em que alunos assistiam aulas fazendo uso do eletroencefalograma, né? Isso era um estudo piloto, obviamente, eu confesso que eu não sei quais foram os resultados finais desse estudo, mas eu acho que vale a pena falar aqui porque é um contexto bem educacional. Então, os alunos, eles utilizavam esse eletroencefalograma, que nada mais é do que uma touca de eletrodos, que fica em contato direto com o nosso scalp, né, a pele aqui do nosso crânio, acima do nosso crânio, e havia a coleta de potenciais nessas regiões de neurônios que habitam aqui no nosso córtex para diferentes tipos de estímulo. Então, alguns indivíduos assistiam uma aula tradicional, outros assistiam uma aula PBL, outros assistiam a uma aula em grupo, e assim eles foram coletando dados para investigar se havia algum tipo de padrão, né, entre aqueles métodos que eles julgavam como sendo os mais eficazes, dentro dessa neuroplasticidade e da possibilidade de uma maior ativação neuronal, tá? Então, acho bastante interessante a gente olhar para essa tecnologia biônica de uma forma em que ela pode sim contribuir para a nossa evolução, né? Porque, enfim, são dados biológicos e personalizados que a gente está extraindo, né? Então, pode passar, Flávio. Eu trouxe aqui um exemplo de tecnologia biônica. É um vídeo em que a movimentação de um jogo, né, Warcraft, através da utilização de eletroencefalograma. Não sei se dá para observar, existe um indicativo aqui nessa parte de baixo da tela, onde existe uma setinha para cima e para os lados. Então, esse é como se fosse o cursor, como se fosse o teclado do voluntário, né? Então, através de... Aqui ele vai... Pode passar, Flávia. Então, através dessas ondas neuronais, eles conseguem filtrar, né, o que seria um estímulo para andar para frente. Esse estímulo ele é coletado por meio de um eletrodo, no caso aqui são vários, né, uma população de eletrodos. Esses eletrodos transmitem essa informação para o computador, por meio de um algoritmo, eles conseguem favorecer a movimentação de personagens, né? Então, a gente antigamente tinha muito a ideia de que isso era impossível de acontecer, que eu não conseguiria jamais coletar um dado fisiológico efetivo dessa região, mas hoje a gente sabe que é possível sim, e é possível sim reabilitar e reconstruir, inclusive, novas conexões baseadas nisso. E aí, como eu falei no início, e vou dizer novamente agora, o que seria a interface homem-metaverso? A interface homem-metaverso é justamente a fusão de todas essas tecnologias que eu falei aqui, das interfaces homem-máquina, para potencializar as capacidades humanas, seja no processo de aprendizado, de ensino, da própria medicina 5.0, por assim dizer, ou seja, a utilização desses mecanismos para potencializar a medicina, para potencializar diversas áreas, seja a área do entretenimento, do turismo. Então, assim, é uma comunicação em que não há limites físicos, né, não há barreiras físicas. Obviamente que existe um investimento, mas as barreiras físicas elas acabam se dissolvendo uma vez que todo esse contexto vai tratar de um mundo virtual. Então, essa interface ela é interessante para a gente pensar nas possibilidades que a gente tem, se tratando aqui de educação, de utilizar essas tecnologias dentro desse ambiente. Pode passar, Fábio. E aqui eu trouxe um outro exemplo, né, de como a gente poderia utilizar esse contexto e esse conceito de metaverso numa forma prática. Então, só antes de soltar o vídeo, aqui a gente tem a utilização da realidade virtual, ou seja, que já é uma tecnologia, aliada a eletrodos, né? Então, esse óculos dele, ele possui aqui uma região de eletrodos que são posicionados, né, estrategicamente nos locais onde eles querem coletar, das populações neuronais que eles querem coletar, os potenciais. Pode passar, Fábio. Pode ir. Dá pra...
E aí, através desse óculos, né, diferenciado, é possível, sim, fazer uma integração entre esse input visual, né, por meio dessas câmeras, no caso que vão coletar tanto o que ele está vendo no mundo real, mas também vão transmitir um feedback visual para ele dentro desse óculos, além de outros estímulos, né, como os estímulos auditivos, os estímulos sensoriais, e tudo isso vai constituir uma resposta dessa interface. Pode passar, Fábio. Pode passar para o próximo slide mesmo. E aí, para finalizar, né, o meu momento, assim, a minha fala, é importante também a gente falar a respeito das sensações, né? Eu já falei bastante sobre como a gente pode fazer a interface, como eu posso interagir com esses mundos virtuais, mas hoje a gente fala muito, né, de que eu posso estar num ambiente sem sair de casa, eu consigo viajar, eu consigo visitar vários lugares, eu consigo estudar, mas a gente ainda não tem a possibilidade, até tem, né, mas ainda é algo muito incipiente, de constituir sensações, principalmente sensações táteis, né? Obviamente, sensações olfativas ainda é algo que vem em desenvolvimento, não muito, mas, enfim, já existem estudos, né? Mas eu gostaria de falar mais da parte tátil, que eu acho que é algo que está mais próximo da nossa realidade hoje. Então, obviamente, é importante a gente só refrescar nossa mente, né? Como é que se constitui uma sensação tátil, uma sensação sensível no nosso corpo humano, né? Então, existe uma população de neurônios, né, que habitam a nossa medula no corno posterior, e essas informações, né, elas vão ascender na nossa medula e produzir uma resposta, né? Uma resposta que vai ser motora, certo? E através disso a gente vai conseguir responder, né? Então, nada mais é do que a nossa medula é o nosso computador. Então, eu tenho um input sensorial, essa informação entra, ela é processada pelo computador e a musculatura responde. Então, nos computadores, né, em se tratando de metaverso, não é diferente. Eu vou ter um input, ou seja, uma entrada de informação, o processamento e uma resposta. Mas, como que eu posso fazer isso em se tratando de metaverso? Como que eu posso reproduzir uma sensação de algo que não está pegando na minha pele, por exemplo? De algo que não está encostando aqui nos meus olhos. Então, é um pouco complexo, difícil de fazer isso, sim, mas, diante de todos esses sensores que a gente já possui hoje, de atuadores, até o próprio Arduino, que é uma ferramenta que revolucionou o mundo, né, da IoT, da internet das coisas, a gente já consegue, sim, produzir vibrações que vão mimetizar alguns tipos de sensações. Óbvio que sensações, por exemplo, de temperatura, sensações de textura ainda são difíceis de serem reproduzidas, mas sensações vibratórias já são possíveis. Inclusive, a EIDA tem um projeto, né, de desenvolvimento de uma luva tátil áptica, então que ela teria essa capacidade de proporcionar, além da imersão no mundo virtual, a gente conseguiria ter a sensação, né, de pegar, de segurar, e além de ver esse movimento, a gente também teria essa capacidade de sentir. Então, para finalizar a aula, pode passar, Fábio. Para finalizar a aula, né, chegando nos finalmente, eu queria trazer essa reflexão de que o nosso corpo, ele atua já como uma interface homem-máquina, sendo que nós estamos interagindo com a máquina que somos nós mesmos. Então, o que a gente busca hoje é realmente interagir com outras pessoas através de um outro mecanismo tecnológico, que seria o metaverso. Então, na minha visão, o que a gente tem hoje seria uma interface homem, metaverso, homem, e não uma interface homem-metaverso, porque a gente não interage no metaverso sozinho. Então, a gente precisa de dispositivos que vão favorecer a essa integração. Então, esses dispositivos ápticos, dispositivos visuais, dispositivos auditivos, dispositivos de fala, tudo isso vai proporcionar essa conexão com esse universo que vai se conectar com outras pessoas. Então, a gente está integrando todos esses indivíduos por meio dessas tecnologias que vem crescendo e que vem favorecendo tanto o nosso desenvolvimento, certo? Então, por hoje, acho que ficamos por aqui. Rô, quer falar alguma coisa?
Oi, hoje não, hoje eu estou só ouvindo mesmo. Estou só absorvendo hoje. Perfeito. Vê se tem mais algum slide, Flávia. Agora eu fiquei na dúvida se eu coloquei algo mais. Eu acho que não. Pronto, acho que Você dá isso, aula que vem, da próxima. amanhã. Isso. É, Alana, você quer falar alguma coisa? pode falar, João. Não, eu queria dizer que esse assunto de interface homem-máquina, homem-metaverso, ainda é algo pouco explorado, assim, nas minhas buscas, né, para fazer essa aula. Eu dei uma olhada sobre o que já vem sendo feito a respeito disso, e a gente vê que existem muitas técnicas e muitas ferramentas a respeito de interface homem-máquina, né? Como eu disse, essas tecnologias, essas classificações, elas vêm sendo empregadas há muito tempo. Mas homem-metaverso ainda não tanto, porque a gente requer uma robustez de tecnologia um pouco maior, porque eu preciso integrar pelo menos 2 ou 3 das tecnologias que eu falei. E isso não é algo tão simples, principalmente quando a gente fala da tecnologia biônica, né, que requer coleta de dados fisiológicos, né, então um EEG, um EMG, um eye tracking, então isso requer uma série de recrutamentos, assim, de equipes, né, então eu preciso recrutar uma equipe tecnológica que vai tratar disso, e eu preciso integrar o eye tracking com a realidade virtual, e eu preciso unir essa equipe com a equipe que vai fazer a filtragem dos dados. Então, é algo um pouco mais complexo, mas que realmente vem sendo desenvolvido e que tem um grande potencial. Né? Quando a gente fala de escola, por exemplo, e de educação no sentido de saúde, desses laboratórios que a gente pretende desenvolver, né, voltado para estudo de anatomia, o toque ele é fundamental. Né? Óbvio, é interessante a gente ver uma peça em 3D, conseguir girar, movimentar, ver os seus forames, ver as suas veias e artérias, mas a textura da estrutura, a rugosidade daquela pele, por exemplo, fazem diferença quando a gente está falando no contexto de saúde. Né? O aspecto da pele mesmo, se é uma pele mais rugosa, uma pele mais áspera, isso faz diferença. Então, por isso que a gente busca cada vez mais integrar esse tipo de tecnologia dentro do contexto educacional. Porque, óbvio, a gente já falou, mas vou voltar a dizer, o intuito não é substituir os educadores, né? Mas é dar um apoio. E quanto mais realístico a gente puder trazer a coisa, melhor vai ser, né? Então, é pensando nisso que a gente está fazendo isso aqui, né? Para trazer as possibilidades, para que vocês vejam as possibilidades, né? E se empolguem, se empoderem desse tipo de conhecimento, para que a gente possa realmente construir uma comunidade de alunos que utilizam a tecnologia de forma correta e efetiva. Porque utilizar a tecnologia, hoje todo mundo usa, mas nem sempre é de forma efetiva, né? Às vezes a gente acha que está estudando melhor porque eu tenho um tablet, porque eu utilizo flashcards, porque eu utilizo plataforma tal, mas às vezes a gente acaba se perdendo diante de tanto estímulo e tanta coisa que a gente tem, né? Então, obviamente, o planejamento é fundamental. Uma coisa que eu ia comentar, pera, não sei se tá me ouvindo, tá. Era quando você falou das tecnologias sem fios, só que tem coisas que às vezes a gente ainda nem pensa que é possível de fazer, porque a gente não sabe ou porque só não passa na nossa cabeça, mas que aí de repente surgem, assim, para justamente para resolver esses tipos de problemas que às vezes, impedem essa acessibilidade maior. Então, por exemplo, antes a gente não tinha nem Bluetooth, agora a gente consegue utilizar fone por Bluetooth, por Wi-Fi e por uma nova tecnologia que a Logitech criou, que chama Lightspeed, não sei se todo mundo conhece, mas eles basicamente criaram um protocolo de comunicação entre o fone e um dispositivo que você conecta no computador. Ele funciona parecido com o Bluetooth, mas não é o Bluetooth, tem uma latência melhor, ele tem enfim, o protocolo de comunicação dele é melhor do que o do Bluetooth. Então, às vezes, você tem uma coisa que que já existe agora, mas que ela vai ser melhorada e aprimorada para que a gente consiga utilizar essas tecnologias mesmo. Perfeito, pessoal. E aí, a gente sempre reforça, né, ao final, aproveitando a presença de Rô, a participação de vocês, lembrando que vocês, né, devem assistir às aulas, preencher os formulários, já temos aí 4 formulários. Vamos para o último amanhã, né, amanhã é o nosso último encontro, e aí a gente espera que vocês possam aí participar.
né? Lembrando que amanhã vai ser dia 12/4 e o nosso encontro será às 14 horas, tá? Por esse mesmo link. A gente vem reforçando também, né, pelo WhatsApp e pelo e-mail institucional de vocês também. Então, a gente agradece. Rô, não sei se você quer falar algo nesse sentido, e a gente vai ficando por aqui, né? E sempre reforçando aí esse pedido. Sim, eu gostaria de reforçar, né? É bem importante. Eu tenho encontrado até vários professores, eles têm estado bem angustiados, porque realmente eles não têm conseguido, né, participar de maneira online das aulas, porque agora mesmo tem vários professores entregando prova, aplicando prova do tradicional, mas eu sempre comento com eles que é muito importante que eles assistam, né? Assistam, que estejam acompanhando, que respondam as perguntas que são colocadas lá no quiz, para que eles possam realmente se inteirar e a gente tenha, de fato, uma tecnologia que seja utilizada com a sua potencialidade máxima, né? Esse é o nosso intuito. Então, desde já, eu já quero pedir desculpa, porque amanhã eu vou estar na Unite Itabaiana, e aí eu não sei se eu vou conseguir entrar. Eu vou tentar entrar, mas eu não garanto, mas aí eu vou assistir online, né? Eu vou pegar o link, se eu não conseguir, e vou assistir, e aí é dessa forma que eu acho que a gente vai conseguir, com certeza, alcançar, né, bons resultados. Perfeito, Ron. Com certeza. Então, a gente se despede de vocês por aqui e até o nosso último encontro, né? Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.